Olá, olá, meus irmãos, graça e paz. Nós vamos dar início hoje à nossa aula de pré-milenismo histórico e vamos orar primeiramente por isso, tá? Senhor, nós pedimos a tua graça nesse momento, que o Senhor nos capacite a entender a tua aula, cada ponto, cada detalhe, que teu Espírito venha nos capacitar, Senhor. Sem ti não podemos fazer nada. Colocamos a nossa total dependência nas tuas mãos, Senhor, para entendermos tanto de maneira natural quanto espiritual. Que teu Espírito esteja trabalhando em nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Amém. Bem, queridos, nós vimos, semana passada, o pré-milenismo histórico. Eu vou procurar hoje ficar bem concentrado no pré-milenismo histórico, porque eu ficar passeando, às vezes, no pré-milenismo dispensacionalista, seja ele revisado ou clássico, ou o próprio progressista, confunde a cabeça. Então, eu vou ficar bem focado aqui no pré-milenismo histórico. E eu queria... Deixa eu só fazer um teste aqui, para ver se a voz está saindo direitinho. Deixa eu só testar aqui, porque é a melhor coisa, né? 1, 2... Entrou aqui, só um minutinho. Olá, olá, ok. O áudio está ok. Bem, queridos, então vou ficar bem focado aqui ao pré-milenismo histórico, porque realmente a gente acaba confundindo quando a gente fica passeando, né? Beleza. Então, nós vimos primeiro, né, todo o arcabouço, todo o conteúdo do pré-milenismo histórico. Nós vimos semana passada a história do pré-milenismo histórico, vimos ele lá incipiente não, né, já no começo, na verdade, com Irineu, com Justino Marte, Hipólito, Lactâncio, né, tutor do filho de Constantino. Nós vimos todos esses detalhes. E hoje nós vamos trazer algumas críticas ao milênio especificamente. Trazendo essas críticas, nós vamos abranger outras questões também. Mas é de suma importância que nós venhamos a entender todo esse processo. Então, para fazer uma recapitulação aqui, eu queria dividir minha tela aqui com vocês. Dividir minha tela com vocês para que a gente possa... Né? Tá. Para que a gente possa entender um pouquinho aqui, ó. Deixa eu ocultar aqui. Para que a gente possa entender um pouquinho. O que é o pré-milenismo histórico, né? Então, venha que Jesus chega aqui, essa cruz é a vinda de Cristo, a era da igreja a qual nós estamos. Só que, vamos dizer assim, no fim dessa era, haverá grande apostasia, muita gente vai abandonar a fé. A grande tribulação e o reinado do anticristo dará início. Né? Então, quando a grande tribulação chegar, o reinado do anticristo virá também. Ok? Então, vamos ver como isso acontece. Tem a grande tribulação, o reinado de Cristo, aí vem o milênio. Você vê aqui que a igreja passou pela tribulação, não é? Passou pela tribulação. Jesus veio, a era da igreja, a grande apostasia, a tribulação, o reinado do anticristo. Aí vem o milênio. Com o milênio vem o arrebatamento, a volta de Cristo, né? Vem a volta de Cristo aqui. Aí, com a volta de Cristo, a ressurreição dos crentes e descrentes. Ok? A ressurreição dos crentes que estão vivos e aqueles que já morreram. Ok?
aqueles que já vieram, que vão ressuscitar agora. Então, é a ressurreição dos crentes. Né? Nesse momento, haverá arrebatamento. Ok? Depois, Jesus volta, né? Junto com esse milênio aqui, antes de estourar o milênio, tem aqui a batalha do Amargedon e a destruição do anticristo. Então, também haverá a batalha do Armagedon e destruição de anticristo, segundo esse modelo aqui. Aí, desse milênio aqui, quando esse milênio aqui é instaurado, Satanás, então, está preso. Isso para o pré-milenismo histórico. Então, vamos dar uma reprisada aqui. Jesus voltou, ó, né? Aí, a ressurreição dos crentes, eles são arrebatados. Crentes que morreram em Cristo, né? E crentes que estão vivos, né? Terão corpos glorificados. Depois Jesus vem aqui, né? Reina, instaura o milênio, isso depois da tribulação, difere do dispensacionalista por isso. Jesus vem aqui no milênio, Satanás é preso, ok? O templo é reconstruído lá de Jerusalém, sacerdócio também, sacrifícios e rituais restaurados também, tá? Passou 1000 anos, que para o pré-milenismo histórico não é literal, não necessariamente são 1000 anos literais, 999 dias mais um. Passou esse momento, Satanás será solto, para eles o dragão lá de Apocalipse 20, né? Aí ele vai reunir as nações rebeldes, fingidas, né, que são quietinhas, mas não, na verdade não aceitaram o reinado de Cristo, não aceitaram Cristo. As nações rebeldes serão congregadas, ok? E haverá, então, a batalha de Gog e Magog. Essa batalha aqui, então, será o momento que o Senhor irá destruí-los, né? Lançará eles no lago de fogo e enxofre, e acabou para eles. Falso profeta, besta, ok? Aqui embaixo, você vai ver que tem a ressurreição dos incrédulos. Após isso tudo, a batalha e tal, vai haver ressurreição dos incrédulos que será julgado. Olha aqui. Julgamento do grande trono branco. Então, esse trono irá julgar os que... Cadê? A ressurreição dos incrédulos, e haverá o grande julgamento, né? Do trono branco. Após isso, o estado eterno, né? Novos céus, nova terra. Então, observe que Jesus, ele na verdade, aqui o pré-milenismo histórico, né? Pré-milenismo histórico, você vê que ensina que o cristão vai passar pela tribulação, certo? O cristão passando pela tribulação, Jesus vem depois, então é pós-tribulacionista, ok? Pós-tribulacionista. Então, nós vamos passar. E, gente, olha, vou ser sincero para vocês. Às vezes eu vejo aí cada coisa. No outro dia, estava o Marcos Granconato, pastor, estava se queixando de pessoas que inventam história. Eu não concordo com nada, né, de Scott Field. Não concordo com nada com a Bíblia dele. Muita coisa ali que ele comentou não encaixa com a gente. Só que muita gente cria notícias irreais, né? Nós vemos ali que Scofield foi atacado, né? Trouxeram a ideia de que ele tinha sido suplantador, ladrão, largou a mulher, fez um monte de besteira, foi preso, realmente fez. Só que 7 anos depois ele se converte. E aí, mesmo que a gente não concorde com as coisas deles, a gente não pode denegrir uma pessoa pelo seu passado, senão acho que nenhum dos nós estaremos aqui, né? Então, há muita coisa complicada. Darby também é muitas vezes difamado. Nós, como cristãos, não podemos vencer nenhuma batalha assim. As armas da nossa milícia não é carnal. As armas de nossa milícia não são carnais. Então, a gente não pode utilizá-las, ok? Então, tem que ter cuidado. Mesmo que nós não concordemos, temos que ser honestos e sinceros. Tanto com as dúvidas, tentar denegrir uma pessoa para ganhar um debate ou um posicionamento teológico não é legal, né? Então, nós vemos aqui esse gráficozinho para ajudar a gente. Então, vamos aqui agora
vamos aqui agora voltar à nossa matéria em si, né? Deixa eu ver aqui onde eu vou começar com vocês. Diz assim, ó, podemos, porque quem trouxe esses estudos que nós vimos lá, tanto o corpo, né, quanto a história do pré-milenismo, eu tirei muita coisa daqui, né? Não sei se vocês estão vendo aí. É um livro maravilhoso do Miller J. Erickson, Escatologia, a polêmica em torno do milênio. Certo? Escatologia, a polêmica em torno do milênio. Então, é um livro sensacional, acho que não está saindo legal, acho que agora foi. É um livro maravilhoso, bastante conteúdo. Então, assim, ele, Miller J. Erickson, está tirando de George Led, que é um pré-milenista muito conhecido e respeitado. Então, ele diz assim, ó, podemos apreciar muitos pontos da posição de George Led. Diferente do pré-milenista dispensacionalista, que é diferente do pré-milenista histórico, ele confirma que não há dois povos separados com destinos diferentes, que é a igreja e Israel, né? Os judeus e os cristãos. A saber, judeus e gentios, ou Israel e a igreja, mas somente um povo. Então, o dispensacionalista faz uma separação bem radical. A igreja é quase que como um hiato, um parênteses na história. Então, para ele, não. O povo de Deus, na verdade, são judeus e gentios que se converteram. Judeus que se converteram, gentios que se converteram. Ainda que Deus, no milênio, tem esse propósito, como nós vimos, de ser restaurado. Muitas promessas se cumprem nele. Mas eles não fazem essa dicotomia, essa separação. George Led não faz. O pré-milenismo histórico também não faz essa separação. Há um só povo de Deus, judeus e cristãos, ok? Então, só há um povo de Deus. Esse é um ponto legal do pré-milenismo histórico. George Led aqui confirma isso. O reino de Deus é tanto presente quanto futuro. É o já e o ainda não. A ideia de que Cristo já reina, né? Reina na presença de Deus, reina nos nossos corações. O reino dele já foi, de certa forma, implantado, mas não totalmente, porque virá no milênio de maneira efetiva e palpável, né? Real, aqui na Terra, até para que Cristo, segundo eles, mostre a sua proeminência. É o já e o ainda não. A igreja já desfruta das bênçãos escatológicas no tempo presente. O próprio Jesus diz que nós estamos sentados, fomos transportados do império das trevas e fomos colocados no reino do Filho do amor de Deus. Estávamos mortos e fomos ressuscitados em Cristo. A promessa lá de Jeremias 31, tirarei coração de pedra, colocarei coração de carne, né? Implantarei meu espírito dentro de vós, colocar a lei dentro da gente também, já se cumpre na igreja, mas irá se cumprir totalmente no milênio com os judeus, né? Aqueles que o Senhor o chamar, aquele povo de Israel que está ali, o Senhor irá cumprir de maneira efetiva essa promessa, ok? Os sinais dos tempos têm estado presentes desde o tempo da primeira vinda de Cristo, mas assumirão uma forma intensificada antes da segunda vinda de Cristo. Então, para eles, vou colocar, incluir George Led com os pré-milenistas históricos, né? Para eles, os sinais dos tempos estão ocorrendo em todo esse período da igreja. Só que, no final, quando tiver para Jesus voltar, se intensificarão esses sinais, segundo eles. E a gente crê nisso também, né? A segunda vinda de Cristo não é um acontecimento em duas etapas, mas um evento único. Outro ponto positivo deles. Jesus vai voltar e, quando ele voltar, vai dar início a todo o processo, ok? A ressurreição, o julgamento, e vai embora. Não vai ser em duas etapas para os pré-milenistas históricos,
não vai ser em duas etapas a vinda de Cristo. A primeira etapa, ele arrebata o povo para não passar pela tribulação, segundo os dispensacionalistas. Vem a tribulação, certo? Vem a tribulação, e aí sim, depois que esse povo for tirado, a tribulação acabar, aí sim Jesus virá e será visto por todos os olhos, né? Todos os verão, o verão. Então, é bem diferente o dispensacionalismo, pré-milenismo dispensacionalista para o pré-milenismo histórico, né? A gente vê esse detalhe aqui, porque o dispensacionalista crê em duas etapas da segunda vinda de Cristo. LED rejeita vários ensinos dispensacionalistas, por essa razão, seu pré-milenismo, bem como dos pré-milenistas históricos em geral, deve ser claramente distinguido do dispensacionalismo pré-milenista. Então, os outros dispensacionalismos têm que ser diferidos do pré-milenismo histórico, tá? Então, nós temos dispensacionalismo clássico, revisado ou modificado, né? Depois nós temos o pré-milenismo, vamos voltar aqui. Pré-milenismo histórico, aí vem o dispensacionalismo, né? Pré-milenismo dispensacionalista, que é o que foi fundado lá por Darby, né? John Darby. Depois tem o revisado, depois tem o progressivo, ok? Então, esses três, o clássico, o revisado e o progressivo, tem que se diferenciar do pré-milenismo histórico, que é lá do segundo século. Ainda que muitos digam, né, que havia princípios de dispensações lá em Irineu, em Justino, né? É um contra-argumento, uma defesa que eles têm quando dizem que foi Darby que criou. Darby sintetizou. E aí eu quero indicar para vocês, porque a gente tem que ler as obras na raiz, né? O Charles Riley, né? Ele é o cara que elaborou, que fez o comentário da Bíblia Anotada. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. O nome do livro dele é Dispensacionalismo. É a edição revista e ampliada. Charles Riley. Charles Riley, sendo mais, né? Charles Riley, sendo britânico, Charles Riley. É um livro maravilhoso, tá bom? Então aqui tem cada ponto desse para você estudar e dar uma olhada. Eu ainda não li todo, vou parar para ler, estou lendo só alguns capítulos de maneira aleatória, mas vou estar lendo ele do princípio ao fim. Tá legal? Então é bom a gente ir lá e dar uma olhada nessas visões, porque Riley, ele faz parte dos dispensacionalistas revisados, depois do dispensacionalismo clássico, né? Que foi o de John Nelson Darby, que foi quem sintetizou. Ok? Perdão, sintetizou não, sistematizou. Colocou isso como uma sistemática. Vamos ver mais algumas coisas aqui. Apesar disso, permanecem certas dificuldades básicas com o ensino que é comum tanto ao pré-milenismo histórico quanto ao dispensacionalista, de que haverá um reinado milenar terreno após a volta de Cristo. Então, no milênio eles se unem, o pré-milenismo histórico e o dispensacionalista, seja ele que linha for. Eles se unem no milênio. Já o amilenista e o pós-milenista não crê no milênio. Nesse milênio literal, né? O pós-milenismo crê sim, né? No que já iniciou-se, mas no final irá se intensificar esse milênio, porque, na verdade, o mundo vai se cristianizar, muitas pessoas ouvirão o evangelho, as pessoas ficarão mais comedidas, haverá justiça social, tal, antes de Jesus vir, né? Então, na verdade, para ele o milênio ele está indo e crescendo até pegar sua amplitude, depois Jesus volta. O amilenismo ele diz que não tem um milênio literal. Para ele, Jesus veio, iniciou, né, o milênio, já a era da igreja, nós estamos pregando ali, e evangelho, vai vir os sinais, Cristo vai vir também e vai operar de maneira efetiva, sem etapas, sem nada como
o dispensacionalismo ensina. Mas eu não vou entrar aí não para a gente não embolar mais. A tentação de ir para lá e para cá é louca, mas vamos continuar aqui. Levantamos as seguintes objeções. Apocalipse 20 não fornece prova incontestável para esse reinado milenar. Então, pegar Apocalipse 20 diz, olha, eu estou tirando essas críticas aqui, eu estou tirando do Anthony Horkheimer, A Bíblia e o Futuro. Livro também abençoado, tá? Na linha milenista. Ele foi um grande escritor, escreveu aqui a doutrina bíblica das últimas coisas, muito respeitado no meio reformado. Então, gente, tirei as críticas dele aqui. E ele vai dizer o seguinte, que o Apocalipse 20, que é o texto base dos pré-milenistas, não garante que haverá realmente um milênio literal. Ele não é uma base incontestável para isso. Tá? Eu conheço pré-milenistas que dizem, né, falam aqui, na verdade, que está lá em Abraão, aquelas promessas da terra, Deus vai cumprir ao descendente de Abraão, né, o povo judeu, lá no milênio. Tudo aquilo vai ser cumprido lá no milênio terreno. Segundo, diz aqui Anthony Horkheimer, o retorno de Cristo glorificado e dos crentes glorificados para uma terra onde existam pecado e morte, violaria a finalidade de sua glorificação. Então, o que ele está dizendo aqui? Cristãos que ressuscitam ali, são glorificados, eles vão retornar para uma terra onde a gente que não foi glorificada. Uma terra que ainda não é perfeita, é melhor do que essa, mas não é tão boa quanto a novos céus e nova terra. Então, é algo que perde o sentido. Né? Viola a finalidade da glorificação da gente, que é a preparação para viver num local perfeito. Então, esse intermediário aí, que é o milênio, é bem complicado conviver pessoas que não são glorificadas, não têm corpos glorificados, com pessoas que já têm corpos glorificados, Cristo reinando, nações rebeldes do outro lado, é bem complicado isso. Ele levantou outra objeção. A existência de corpos glorificados e ressurretos não reivindica uma pergunta. A existência de corpos glorificados e ressurretos não reivindica uma vida em uma nova terra, da qual todos os remanescentes de pecado e maldição tenha sido banido? É uma pergunta. A existência de corpos glorificados e restaurados não reivindica uma vida em uma nova terra? Sim, reivindica. Onde não haja maldição, aonde não haja mais pecado, há uma reivindicação, né? Além disso, por que Cristo deveria, né, a pergunta, ainda estamos na segunda pergunta, que fala sobre o retorno de Cristo glorificado e os crentes glorificados habitar num local ainda de morte, né, e pecado. Aí, dessa segunda pergunta, vamos para o 2.1. A existência de corpos glorificados e ressurretos não reivindica uma vida em uma nova terra? Claro que sim. 2.2 do ponto 2. Além disso, por que Cristo deveria, após sua volta em glória, ainda ter que governar sobre seus inimigos com vara de ferro? E ainda ter que esmagar uma rebelião contra ele no final do milênio? Lá o dragão é solto, né? Então, parece que há uma contradição, né? Uma espécie de contradição. Cristo volta em glória e ainda agora vai ter que governar sobre os seus inimigos novamente, né, com vara de ferro, segundo eles, ainda destruiu uma rebelião no final. Para que a finalidade dessa era da igreja, a gente pregando, sofrendo, tribulação tem em todas as eras, né? E vamos aguardar, se passarmos pela tribulação também. Aí é um pré-milenismo histórico, ele crê que Cristo vai vir depois da tribulação, e aí, então, entra todo esse processo aqui, uma terra ainda imperfeita, vivendo com gente não convertida, não no caso, não com corpos glorificados, talvez convertidos, mas não com corpos glorificados, e com ímpios também. Então, é bem complicado isso, né? 2.3.
A batalha de Cristo contra seus inimigos não foi completa. A batalha de Cristo contra seus inimigos não foi completada já durante o estado de humilhação. Então, é outra coisa que a gente precisa também entender. Será que a batalha de Cristo já não foi completada aqui no seu estado de humilhação, quando ele se torna homem? Olha comigo aqui Colossenses, se vocês puderem abrir Colossenses. Deixa eu abrir Colossenses aqui, porque a pergunta seguinte, 2.3, diz assim: não foi durante esse tempo que ele conquistou a vitória final e decisiva sobre o mal, pecado, morte e Satanás? Não foi nesse período? No período de humilhação dele? Colossenses 2, versículo 13 e 15, se vocês puderem abrir. Olha o que diz lá. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhe deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre ele na cruz. Então, sobre eles, né, na cruz. Então, a gente vê que no estado de humilhação, Jesus foi à cruz e obteve a vitória por nós. No seu estado de humilhação, ele venceu o mal, o pecado e tudo mais. Então, trazer novamente, né, um período de uma terra cheia de problemas, ainda que bem melhor do que essa, é bem complicado. Não é verdade que a Bíblia ensina que Cristo, 2.4, tá? Não é verdade que a Bíblia ensina que Cristo está voltando na plenitude da sua glória para instaurar não um período interno de paz e bênçãos limitadas, mas sim o estado final de limitada perfeição? Sim, ele vem instaurar um novo reino. O tempo todo a palavra vai dizer isso. Que é um local de perfeição, um local de... um local maravilhoso para aqueles que são seus. Novos céus e nova terra. Isso é fundamental a gente entender. Então, quando a gente observa Cristo fazendo as promessas dele e tudo mais, a gente não vê um interlúdio, a gente não vê um hiatozinho ali para um terreno milenar. 3. O reinado milenar terreno, ensinado pelos pré-milenistas, não concorda com o ensino escatológico do Novo Testamento, pois não pertence nem à era presente, nem à era por vir. Né? Não é nem agora, nem é o céu, é o meio. É uma mistureba dos dois. O Novo Testamento destaca duas eras, a era presente e a era por vir. Em todo o Novo Testamento, nas cartas paulinas, em Atos, olha, nos evangelhos, você vai ver Cristo destacando a era presente, certo? E a era por vir. Paulo, a mesma coisa. Todo o Novo Testamento destaca duas eras. A que a gente vive, a que a gente vive e a que virá em estado de perfeição. Não há, 3.1, 3.2, não há indicação nenhuma nos evangelhos, no livro de Atos, nem nas epístolas, de que haverá uma terceira era entre a era presente e a era por vir. 3.3. O que o Novo Testamento ensina é que quando Jesus voltar, ele instaurará uma nova era. E aí, assim lemos em Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, em todos os anjos com ele, uma referência óbvia à segunda vinda dele, né? Então se assentará no trono de sua glória. Fica evidente, a partir do versículo 46, desse capítulo aqui 25, fica evidente que este não é um trono milenar terreno, mas sim um trono do juízo que introduzirá a era final. Ele vai dizer lá, e irão estes, né, aqueles que estão à esquerda do juiz, para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Então a ideia de quando Cristo vir, ele já vai julgar. Não tem esse negócio de milênio. A Bíblia não fala isso diretamente. Eu vou ter inferências, eu vou ter visões subjetivas lá no Antigo Testamento, já mostramos isso no começo,
Mas dizer que ele vai vir claramente não existe. Só em Apocalipse 20, se nós tomarmos o Apocalipse de forma literal. Ainda que exista coisas que são figuradas que o pré-milenismo utiliza. Mas, de forma literal, a gente vai encontrar o milênio lá. Isso é coisa que a gente vai ver lá no milenismo. 4. Em Atos 3, ouvimos Pedro dizer em seu sermão no templo: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado. Jesus, ao qual é necessário que os céus receba, né, até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, a ideia é que Cristo está lá até o quê? Até que todas as coisas se cumpram. E aí ele vai voltar. Pedro também aqui não fala que vai voltar, vai ficar um milênio aqui, não. A ideia é a completude da sua volta e a operação de tudo aquilo que está profetizado. Certamente, as palavras aos tempos da restauração de todas as coisas não se referem a um intervalo milenar intermediário, mas um estado final, 4.1. Então, isso não está se referindo a um interlúdio, a um intervalo, né, a um hiato, a um parêntese de 1000 anos, sejam eles literais ou não. Gente, eu estou um pouco cansado, acordei de manhã, minha voz está um pouco arrastando aqui, mas vamos lá. Paulo ensina que a segunda vinda de Cristo será imediatamente seguida pelo juízo final. 1 Coríntios 4, 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. Mais uma vez, não é hiato aqui, não tem intervalo. Ele virá e vai trazer à luz todas as coisas ocultas, vai julgar, vai operar. Né? Então, a Bíblia, os evangelhos, o Novo Testamento em si, ele não nos apresenta um milênio. 5. Em sua segunda epístola, Pedro afirma com inconfundível clareza que a segunda vinda será seguida pela dissolução da velha terra e criação da nova terra. Tá? Olha o que ele diz lá, na segunda carta dele, 2 Pedro 3, 10 até 13. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, ponto e vírgula. Também a terra e as obras que nelas existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, devem ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 2 Pedro 3, versos 10 a 13. Então, você vê que Pedro diz que na segunda vinda, os elementos se derreterão, né? Haverá, olha como é que ele usa, eu gosto aqui quando ele fala, também a terra e as obras que nelas existem serão atingidas, visto que todas essas coisas vão ser assim, tá? Desfeitas. Então, a ideia não é a ideia que vai ter um reino aqui maravilhoso, milenar, quase que, né, desculpa a analogia, Alice no País das Maravilhas. Não é, mas não é mesmo. Não tem aqui, não tem essa base. Não tem essa base nos evangelhos, nas cartas paulinas mesmo, né? Em Atos. Então, não dá essa claridade, ainda que em Apocalipse 20 fale de 1000 anos. Vamos lá. Alguns autores nomeiam o milênio dos pré-milenistas como algo estranho teologicamente. Não é completamente como a era atual, nem completamente como a era por vir. Né? Davi estiver assistindo aí,
é quase um ornitorrinco. Então a gente não sabe como é. Não é boa nem ruim, é boa, bem melhor do que essa, mas não é tão boa quanto a que virá. Com certeza é melhor que a era presente, mas fica muito atrás de ser o estado final de perfeição. Para os santos ressurretos e glorificados, o milênio é um adiamento agonizante. Subir essa palavra, agonizante. Os santos glorificados e ressurretos é um milênio. O milênio é um adiamento agonizante do estado final de glória, pelo qual eles aguardam tão ansiosamente. Para as nações rebeldes, o milênio é uma continuação da ambiguidade da era presente, na qual permite ao mal existir enquanto atrasa seu julgamento final sobre ele. Vai mostrar a proeminência de Cristo, vai haver uma certa justiça social, mas vai ter gente aqui, né? A Terra ainda não está em sua plenitude, não é perfeita ainda. Então, é realmente também para os rebeldes algo que apresenta uma ambiguidade, né? Algo que é isso? Né? Tal do ornitorrinco. Uma vez que um reinado milenário e terreno de Cristo não é ensinado em nenhum outro lugar das Escrituras, e uma vez que as características deste reino milenar entram em conflito com que as Escrituras ensinam em outras passagens, por que deveríamos afirmar que Apocalipse 20, do versículo 1 a 6, ensina que haverá um reino assim? Então, se a gente tem uma base muito mais ampla, diz Horkheim, se a gente tem uma base muito mais ampla para o não-milenismo, né, literal, do jeito que eles pregam, por que a gente vai criar um sistema, né, teológico em cima de um capítulo? E pegar passagens do Antigo Testamento, que eu vejo claramente que são cumpridas no Novo, né? E você, então, a partir daí, jogar, né, para jogar por cima, assim, né? Jogar por cima aquelas promessas, passar pela era que estamos, por Cristo e tudo, e cumprir lá no milênio. Por que isso? Não é verdade? Ao invés de insistirmos que Apocalipse 20 apresenta um ensino que não é encontrado em nenhum outro lugar da Bíblia, não seria mais sábio interpretar estes versos difíceis de um livro apocalíptico, que já tem um monte de figura, à luz e em harmonia com o qual o restante da Escritura claramente ensina? Claramente a Escritura ensina que haverá a vinda de Cristo e daí novos céus, nova terra. Não ensina esse reino milenar, esse ato. Segundo os pré-milenistas, o reino será inaugurado por uma demonstração dramática e poderosa do poder do Senhor, executando julgamento sobre o mundo e estabelecendo seu reino pela vara de ferro. Essa vara de ferro. Todavia, Jesus foi claro ao dizer para os seus discípulos que o seu reino não era deste mundo. Para que ele vai voltar depois? Ele disse que não era agora, vai ser de novo. Né? O seu reino não era deste mundo. E que, se fosse, seus servos lutariam para impedir que os judeus o prendessem. João 18:36, esse texto, tá? Grave aí, João 18:36. Então, ele é claro aqui em dizer que não interessa. O reino dele aqui não vai ser impetrado. Ele reina no nosso coração, através das Escrituras Sagradas e do Espírito Santo. E está sentado à destra de Deus Pai. Certo? Então, ele não se interessa em reinar aqui na Terra. Eu fico, às vezes, imaginando, né? Depois de tudo que Jesus sofreu, tudo que ele conquistou por nós na cruz, todo esse processo, depois de nós sermos glorificados, temos que passar 1000 anos aqui, né? Junto com pessoas que não se converteram, numa terra que ainda geme, complicada, né? Segundo eles, usam Isaías 65, as pessoas vão morrer ainda, né? Não vai haver mortandade, mas as crianças vão morrer, velhos também vão cumprir seus anos, sendo que esquece que no início do versículo, se não me engano, 17, vai dizer que aquela descrição de novos céus e nova terra, não do milênio.
né? E aí, então, a gente tem que parar e pensar. Não está falando de milênio lá. Novos céus, nova terra. Isaías 65. Mesmo assim, o pré-milenismo vê Cristo reinando com vara de ferro. Não somente a cronologia, mas também o próprio meio de estabelecer o reino, no conceito pré-milenista, parece diferente do conceito que Jesus dá em João 18:36, que acabamos de ver. Aqui é um conceito de reino milenar real, aqui na Terra, e Jesus dizendo que o reino dele não é da Terra. Há um contraste aí. Finalmente, a tendência do pré-milenismo, especialmente do dispensacionalismo, de dar o milênio um sabor judaico, porque Israel receberá todas as promessas no milênio, o templo será restaurado, sacrifício e tudo mais, que é bem complicado, né? Essa posição. A gente vai ver isso em outros pontos, né? Tem sido criticada há séculos, inclusive 2 críticos antigos, já lá do 2º século, né? Que é Caio de Roma e Orígenes, criticaram essa ideia de trazer ao milênio, apesar dele ser milenista, né? Pré-milenista, vamos dizer assim, mas trazer esse teor judaico, né? Esse teor de uma consumação das promessas dos judeus lá no milênio. Na verdade, os cristãos ali são quase que coadjuvantes, né? Então é bem complicado. Nesse milênio. O pré-milenismo deve tomar cuidado para evitar que Israel literal retenha um lugar de tanta relevância no plano e programa de Deus, a ponto de praticamente substituir a igreja como objeto primário da operação de Deus, diz Millard J. Erickson aqui, né? Então tem que tomar cuidado. Os judeus ali vão ganhar uma proeminência tremenda, né? E a igreja vai ficar ali em stand-by. Deve também ter cuidado de interpretar o Novo Testamento pelo Antigo, anulando assim a revelação. Então, eles interpretam o Novo Testamento pelo Antigo. Ele olha lá para o Novo Testamento, aí olha para o Velho Testamento, olha para o Novo. Aí, ou seja, eles interpretam o Novo Testamento, pelo Antigo, anulando assim a revelação progressiva. Então, porque, na verdade, eu vou pegar o Novo Testamento e interpretar o Antigo. Na verdade, é o contrário, né? A gente olha o Novo Testamento e vê, isso aqui está cumprindo aqui, isso aqui está cumprindo aqui. Não é verdade? Esse método tem petrificado e congelado a revelação somente ao período que ela foi entregue, né? Então, as dispensações, Deus entrega uma revelação e petrifica e congela ela ali. Já não faz nada, não tem nada a ver com a próxima, não tem nada a ver com a próxima. Até semana passada eu falei do pastor Marcos Leandro, que ele diz que se eu não tenho vários... Ele estava brincando, né? Se eu não tenho... Falando a verdade. Se eu não tenho vários filhos, então eu sou dispensacionalista. Porque um aliancista como nós não pode, de maneira nenhuma, deixar de ter filhos. Porque Deus falou lá, crescei e multiplicai-vos. E só o dispensacionalista que congela aquela fase lá e não passa para as outras, só ele pode falar que não terá vários filhos, que ele entende que aquilo foi só para aquele momento da dispensação que foi revelado. Só que eu não preciso disso, né, irmãos? Eu não preciso. Quando eu olho para ali, eu vejo que é o início do mundo. A gente, quando observa a Bíblia, a gente vai vendo o trato de Deus progressivo com cada um, mas dentro de uma aliança, a aliança da graça. É graça o tempo todo. Quando o homem cai no Éden, Deus poderia ter destruído tudo. Mas ele, pela graça, pelo seu favor imerecido, dá início ao plano da salvação. Porque Cristo morreu quando? Antes da fundação do mundo. Então, perpassa todas essas dispensações que ele fala. A graça está ali. Ok? Eles, com certeza, em momento nenhum, negam que a salvação é pela graça e é só uma maneira de ser salvo, crendo, né, pela justificação pela fé. Eles não pregam outras coisas. Muitas vezes as pessoas gostam de inventar história também. Pensamos diferente, mas se a gente errar, vai ser por falta de conhecimento e não de maneira proposital e querendo prejudicar. Queremos a verdade aqui daquilo que a gente entende, tá bom?
Então é isso, gente. Então é isso. Eu acabei aqui, vi com vocês as críticas ao pré-milenismo, que era a proposta de hoje. Semana que vem nós vamos ver o pré-milenismo, começar a ver o pré-milenismo dispensacionalista. Tá bom? Pré-milenismo dispensacionalista. Então eu peço que vocês estejam repassando aí esse vídeo, vendo essas passagens aí. Passagens. Estou cansado, então não está sem nem o S, né? Tirem suas dúvidas. Se quiser perguntar, pode perguntar. Faça sempre um espírito de oração. Nós vimos hoje o pré-milenismo histórico, né? As críticas a ele. Primeiramente, nós vimos o pré-milenismo histórico, tá? Vimos o pré-milenismo histórico. Depois nós vimos a história do pré-milenismo histórico. E hoje nós vimos a crítica do pré-milenismo histórico. Semana que vem veremos o pré-milenismo dispensacionalista. Dispensacionalistas, né? Dispensacionalista, com John Nelson Darby. Né? E a gente vai trabalhar algumas questões ali. Tá bom? Vamos orar? Senhor, obrigado por essa aula, pouco arrastada, dificuldades de concatenar ideias, mas nós te agradecemos que chegamos aqui. Ontem o áudio não saiu, estou refazendo essa aula para ajudar meus irmãos, que ela possa edificar a vida deles e ajudá-los a compreender o pré-milenismo histórico. Nós oramos assim em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Fiquem na graça e na paz, irmãos. Tchau, tchau.